Pronto, Mário. Bom, continuamos então na carta de Paulo aos Gálatas. Continuamos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós tínhamos ido até o capítulo 5, versículo 4. E o versículo 4 tem um detalhe importante aqui. A gente às vezes lê as cartas e não atenta para esse detalhe. Esse tipo de coisa aparece também em outras cartas. Ele fala no versículo 4: separados vós estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. E aí no versículo 5: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então o apóstolo aqui, ele faz uma distinção entre vós e nós. Vós são aqueles que estavam tentando se justificar pela lei. Ele deixa claro que é um outro departamento, são pessoas que estão erradas. Por sinal, são pessoas em desobediência, como ele vai falar no versículo 7 depois. Pessoas que estão desobedecendo a Deus, desobedecendo o Espírito Santo, porque querem ser justificados por obras da lei. Querem ser justificados se deixando circuncidar. Aí então ele vai falar no versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O crente, ele já está justificado aos olhos de Deus. Ele já é justo aos olhos de Deus. Isso nós temos que sempre lembrar disso, né? Mesmo numa passagem como essa, lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação do crente já acontece no momento em que ele crê em Jesus como seu Salvador. Ele é justificado, totalmente justificado, como fala lá em Romanos capítulo 4. Agora ele espera pela esperança da justiça. No nosso versículo 5 fala: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. É a esperança daquele dia quando o Senhor Jesus virá e quando ele vai receber, e quando o crente, né, vai receber o seu corpo glorificado, perfeito, que não mais irá pecar. Porque hoje nós estamos salvos, nossos pecados foram todos perdoados, estamos justificados, mas estamos ainda num corpo de carne que peca, infelizmente que peca. Não fomos ressuscitados e não fomos transformados. Então, ansiamos por esse dia, quando a obra de Cristo se completará em nós, porque a obra dele é completa, já foi completa, mas falta ainda o nosso corpo. Nós fomos salvos, mas continuamos pecando porque continuamos com a carne. É uma ilusão muito grande. Tem muitos cristãos que pensam que depois que se converteram, não vão pecar mais. É o primeiro passo para cair em pecado. Achar que não peca, que é imune ao pecado. Porque daí ele para de vigiar. E aqui no versículo 6, eu acho que tem algum microfone aberto. Será que é da Patrícia? Ah, agora fechou. Então, agora no versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A circuncisão não tem valor e
o fato de não ser circuncidado também não tem valor. Porque nesse ponto aqui alguém poderia falar assim, eu não fui circuncidado, e ele se gloriar na não circuncisão. Ele se gloriar na incircuncisão vai dar no mesmo daí. Porque ele acabou criando uma lei de não se circuncidar. E é a mesma coisa, né? Mas nem a circuncisão, nem a incircuncisão ah, tem valor algum. Tem valor algum. A circuncisão é o legalismo. É o legalismo. Mas isso não melhora uma pessoa. O fato de ser circuncidada não a torna melhor, apenas a torna mais orgulhosa, porque ela vai se medir em relação às outras pessoas, dizendo que foi circuncidada e os outros não foram, tal. Mas o que vale é porque em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Isso aqui é importante a gente entender que a fé não é uma coisa parada, estática. Não, a fé opera, a fé trabalha, mas trabalha como? Pelo amor. A fé faz obras, mas que obras? Obras de amor, mas são consequências, não são o gerador da justificação. Nós somos justificados pela fé, somente, por graça, unicamente por graça. Mas essa fé não é estática, ela não é paradona. Essa fé, então, vai agora viver de uma maneira que agrade a Deus, porque ela não vai ser egoísta, né? Não vai viver para si mesmo, mas viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, a fé trabalha através do amor. E ela é acionada, vamos dizer assim, pelo amor. Pelo amor. É o amor que aciona a fé também. Aí no versículo 7, ele fala uma coisa muito importante. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha que interessante, porque um legalista, ele acha que está guardando a verdade, está obedecendo a verdade. Mas aqui Paulo fala que ele é um desobediente. Ele é um desobediente. No momento em que ele quer impor a lei, ele quer impor obras para sua justificação, ele está desobedecendo a verdade. Ele está desobedecendo a palavra de Deus. Essa persuasão, no versículo 8, não vem daquele que vos chamou. Ou seja, esse convencimento de que você precisa fazer obras para ser justificado, não vem daquele que vos chamou. Então vem de quem? Vem do diabo. O diabo é o que aciona esses falsos profetas e falsos apóstolos para que eles insistam que o crente não está justificado, que ele precisa ainda fazer alguma coisa. Hoje eu recebi uma pergunta de uma irmã dizendo que lá na igreja dela o pastor sempre prega, mas todos os temas que ele prega terminam num gancho para o dízimo. Então, no final da pregação, ele sempre encontra um jeito de dar um gancho para o dízimo e aquela história. Você não está dando o dízimo, está roubando a Deus. Você não vai ter salvação. Você está perdido e coisa e tal. E quem é que faz isso? Quem é que inspira uma pessoa a dizer isso para uma congregação? Deus não é. Ou é a própria carne dele, ou é Satanás, soprando no ouvido dele para desonrar a Cristo, para diminuir a obra de Cristo, para dizer assim que não, a obra de Cristo não foi completa. Você precisa dar uma ajudazinha aí com as suas obras, com a sua obediência, com alguma coisa assim. Não existe ofensa maior, não existe ofensa maior ao Evangelho e à pessoa do Senhor Jesus Cristo do que querer acrescentar obras para a salvação. Porque isso é dizer que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, não serviu para nada a morte dele. Foi totalmente em vão. Por isso que preciso muito cuidado, né, para não se deixar levar
por essas doutrinas de homens que, que querem escravizar os crentes. Aí no versículo 9 de Gálatas 5, ele fala: um pouco de fermento leveda toda a massa. E é interessante que fermento na Bíblia é sempre símbolo do pecado ou de má doutrina. Mas nem todos os cristãos entendem isso. Tanto é que eu já vi, né, depois da minha conversão, lendo livros cristãos, batistas ou de outras organizações, eu já vi a explicação da parábola de Mateus, quando fala da mulher que tomou lá fermento e colocou na massa, e a massa cresceu, né? E a pessoa explicava que aquilo ali é o evangelho crescendo no mundo. É um tipo da coisa completamente errada. Porque ali está dizendo, na realidade, que a entrada da má doutrina na massa fez crescer. Mas são gases. São gases, como uma massa. Você vai fazer uma massa de pão, quando você põe fermento, o que você pensa que o fermento faz? Multiplica a massa? Não. As bactérias comem o açúcar que tem na massa, no trigo, né? E soltam pum. Então, forma bolhas de gás dentro da massa. A massa cresce porque isso são os gases das bactérias que foi formado lá dentro da massa. Você não vai nem querer comer pão amanhã, depois de escutar isso, né? Mas realmente é isso. Tem certas coisas que a gente nem imagina o que seja. Por exemplo, você come mel, né? Mas você nunca pensou no fato de o mel ser o vômito da abelha. A abelha produz o mel e vomita nos casulos lá para alimentar a rainha e as larvas. É, sinto, sinto desapontá-lo. Mas um pouco de fermento, então, leveda toda a massa. Paulo usou dessa mesma linguagem lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando falou daquele homem que estava em pecado grave, dormindo com a madrasta, e os irmãos de Corinto nem aí, né? Ninguém tomou nenhuma iniciativa, ninguém falou nada, ninguém percebeu aquilo, ou se percebeu, não procurou abafar. Mas Paulo fala um pouco de fermento levado a toda a massa. O que isso quer dizer? Que logo muitos acabariam fazendo a mesma coisa. Quando o pecado não é julgado, quando o pecado não é julgado numa assembleia, a tendência é que outros também acabem caindo no mesmo pecado. Porque não há consequências, então por que vai temer? Por que vai se preocupar com aquilo? Então, essa, essa frase aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa, nós devemos sempre trazer isso em todas as situações. O fermento é extremamente contaminante. Contaminante. Eu não sei aqui quem já fez pão. Você sabe que se você fizer pão e guardar um pedacinho da massa para fazer pão no dia seguinte, aquele pedacinho você coloca na massa no dia seguinte, não precisa nem pôr fermento, porque ele vai contaminar a massa e a massa vai ficar fermentada também. Tanto é que tem lugares em que, eu acho que uma padaria aqui de pães especiais que tem aqui em Limeira, que eu escutei a dona falando, e tem dia que ela faz um pão e tem dia que ela faz um outro pão, mas não pode fazer no mesmo dia, porque a bactéria do fermento vai pelo ar e contamina a outra massa, porque os esporos, né, acabam contaminando. Então ela reserva um dia para fazer um determinado tipo de pão e outro dia para fazer outro. Não pode misturar, senão não vai dar a qualidade que ela busca fazer. Ela faz pães especiais com massa, com trigo importado da França e mais não sei o quê. Então ela toma todo esse cuidado aí do fermento. No versículo 10, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for,
sofrerá a condenação. Então, a má doutrina, ela exige disciplina, ela exige condenação. Na Assembleia, os irmãos responsáveis, os anciãos, aqueles que fazem o papel de bispos, ou anciãos, ou presbíteros, eles devem ficar atentos a toda má doutrina que alguém queira introduzir. E geralmente, quem quer introduzir má doutrina, sente coceira na mão, né? Não para, fica, chama um aqui num canto, chama outro no canto ali, e quer, de alguma maneira, contaminar as pessoas com as suas ideias, com o seu falso ensino. Então, aqui, aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. E nós sabemos que quando a Assembleia não disciplina, o Senhor disciplina. É como o pecado para a morte, né? A gente, às vezes, ouve falar de pecado para a morte, alguns pensam assim, a pessoa perde a salvação, o pecado que fez perder. Não tem nada a ver com perder a salvação. É pecado para a morte do corpo. É alguém que é crente, é salvo, já está destinado ao céu, mas resolveu levar uma vida de pecado, ou de má doutrina, e isso vai levá-lo à morte, morte física. Porque o Senhor, se ele não for disciplinado aqui, o Senhor vai então discipliná-lo. Lá em 1 Coríntios 11, deixa muito clara essa questão da disciplina. Havia lá em Corinto muitos que estavam enfermos e muitos que já haviam dormido, ou seja, tinham falecido. Por quê? Porque eles estavam tratando levianamente a ceia do Senhor e estavam tratando sem julgamento. Então, uma pessoa que é salva por Cristo, mas vive em pecado, ela vai ser disciplinada pelo Senhor. Eu conheço alguns casos de irmãos, né, que ou tiveram uma morte trágica ou uma enfermidade muito ruim e acabaram falecendo, e estava na cara que estava indo por um caminho que ia acabar nisso, né? Você percebia já que a coisa não ia terminar bem. Porque quando Deus percebe que um salvo pecando, vivendo em pecado, ele chama para o céu, fala, vem cá, vai, para de atrapalhar embaixo e sobe aqui. Então ele tem uma alma salva, mas uma vida perdida, porque não serviu para nada aqui na terra. Não serviu de testemunho, só está atrapalhando. O incrédulo pode pecar quanto quiser. Não vai ter, Deus não vai tirá-lo da terra porque está pecando. Mas o crente está a serviço aqui. Para que nós somos salvos? Nós somos salvos para servir e para testemunhar. Não tem outra razão. Nós não somos salvos para levar uma vida boa, para, né, juntar dinheiro, viajar para a Disneylândia. Não é para isso que nós somos salvos. Pode viajar para a Disneylândia se você quiser, mas não é esse o objetivo de Deus nos salvar. O objetivo é sermos na terra, por Deus, o que Cristo está sendo no céu hoje por nós. Ele esteve na terra, agora está no céu. E deixou-nos na terra, para sermos representantes dele aqui na terra. Mas vamos continuar aqui então. No versículo 11, ele fala: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Ele estava sendo perseguido pelos judaizantes, né, pelos que queriam que os irmãos guardassem a lei. Então ele questiona, por que estão me perseguindo? Se, se eu pregar, se eu estivesse ainda pregando a circuncisão, por que eu sou perseguido? Mas o fato é que ele não pregava a circuncisão. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ele pregava a cruz. No momento em que você prega a cruz de Cristo, você acaba com qualquer possibilidade de dizer às pessoas que elas serão justificadas pelas suas obras.
Porque a cruz é o fim do homem. É o fim do homem descendente de Adão. Acaba ali na cruz. Então, o velho homem já está morto, já foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem. Nós agora só temos a carne, só temos a carne para lidar com ela aqui, né? Nessa vida. Mas o velho homem já foi embora, já morreu, morreu lá na cruz com Cristo. Ah, logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria, aqui esse versículo 12 é forte, viu? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Bom, nós estamos falando aqui de circuncisão. O tema aqui é circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão era aquela prática que havia no judaísmo, começou até antes, né, com Moisés, e quando a pele do prepúcio, ou seja, a pele que cobre a extremidade do órgão sexual masculino, era cortada, circuncidado, né, fazia um corte circular e tirava aquela pele e jogava fora aquela pele. Isso era circuncisão, que ela tinha um significado, que era o despojamento da carne. Era o despojamento da carne. Tanto é que tem lugares da nossa Bíblia que fala da concisão. E infelizmente foi traduzido também como circuncisão. Mas o que era concisão? A concisão era cortar, mas não cortar totalmente e deixar a pele lá pendurada. Então é aquele que vamos dizer assim, se livra da pele, se livra da carne pela metade. Continua lá, continua lá. Como se fosse um tumor que não foi retirado, né? Vai continuar lá aprontando as suas. Então, quando ele fala aqui nesse versículo 12, lembre-se que está falando de circuncisão, de um corte na pele do órgão sexual masculino. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. O que ele está falando aqui, esse cortado? O que é esse cortado? No grego, mutilado. Mutilado. O que Paulo está dizendo aqui, eu quereria que aqueles que vos andam inquietando fossem castrados. Fossem castrados. A faca de circuncidar fosse aplicada com mais força para cortar tudo, para que eles virassem eunucos, para que eles ficassem sem capacidade de reproduzir. É isso que ele está falando aqui. É dura a palavra, é dura a palavra. Mas isso para a gente ver como é duro, como é dura a questão de alguém querer se justificar pelas obras. Deus não permite isso e não tolera, porque isso invalida a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, aquilo que eu disse, que a verdadeira fé, ela produz, através do amor, ela vai produzir obras. Não como geradora da justificação, mas como consequência de uma pessoa justificada e salva por Cristo, ela vai amar. O amor vai levá-la a produzir obras. Eu me lembro uma vez uma esposa me escreveu assim, extremamente irada, né? Você acabou com o nosso casamento, né? Falando do marido dela, você acabou com a minha vida. Meu marido ia na igreja, meu marido não bebia, não fumava, largou tudo, só vivia na igreja. Aí ele começou a ver seus vídeos. Agora parou de ir na igreja, fica no boteco bebendo, fumando com os amigos, tal. Seus vídeos acabaram com a vida do meu marido. Eu falei: olha, filha, o seu marido não era convertido a Cristo. Ele era convertido à igreja, à religião.
E ele não entendeu nada o que é graça, porque de repente ele escutou, ela me falou isso, ele escutou você dizer que não perde a salvação, então ele falou, então eu vou para o boteco. Ele não entendeu nada, ele não entendeu o que é o evangelho da graça. Por não perder a salvação, você simplesmente levar uma vida de pecado, porque falar que não perde a salvação, você nunca entendeu. Nunca recebeu o Espírito Santo. Nunca foi salvo pela fé. Nunca foi justificado pela fé e pela graça de Deus. Porque aquele que é salvo, realmente, pela fé, ele é chamado à liberdade. Mas a liberdade não é para dar ocasião à carne. É o que fala o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O amor agora vai ser o que vai injetar serviço na vida desses. Veja que a verdadeira liberdade você só encontra em obediência vamos dar um exemplo de um cavalo. Um cavalo tem um tapa-olho. Já viu aqueles cavalos que põe na carroça? Por que você põe um tapa-olho num cavalo na carroça? Que é para ele não se distrair com o trânsito, com os carros passando do lado dele. Ele se assusta, ele vai disparar, ele vai começar a dar coice, vai arrebentar a carroça e não vai servir para fazer um trabalho. Então você põe aquele tapa-olho para ele ter uma visão limitada no caminho que ele tem que seguir. Então, quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ter um foco diferente daquele que tínhamos antes. E Deus não quer que a gente se distraia com outras coisas, mas que mantenha esse foco em Cristo. E aí nós vamos andar no caminho certo, no caminho direitinho. Não é questão de lei, de regra, nada disso. É que nós temos agora um foco. Nós temos um foco, nós temos um objetivo na vida, servir a Cristo e, por amor, servir os nossos irmãos também. Pensa assim, o que é mais livre? Um trem fora dos trilhos ou um trem viajando nos trilhos? O trem viajando nos trilhos. Porque um trem fora dos trilhos é um desastre, é um descarrilhamento, né? Quando o trem pula fora do trilho, ele sai quebrando tudo e arrebentando tudo, porque ele foi feito para andar no trilho. A mesma coisa um peixe. Um peixe livre não é um peixe fora d'água. Você dá seu filho, você compra um aquário. Você compra um aquário com um peixinho vermelho lá para o seu filho e traz, põe em cima da mesa da sala. Tá? Quando chega a noite, fala, filho, cadê? Cadê o peixe que estava aqui? Eu soltei, pai. Eu soltei ele aí. Ele estava aí se afogando. Eu salvei o peixe. Salvou nada, você matou o peixe. Porque o lugar dele, a liberdade dele era ali na água, dentro do aquário. Não podia estar fora. A liberdade do trem é viajar nos trilhos. E assim a liberdade do cristão é viajar dentro daquilo que o Espírito Santo coloca, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo descarrilhamento, né? E não querer pular fora do aquário para dizer que eu tô livre agora. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Ah, e aí ele cita a lei, né, no versículo 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo, né, o objetivo. Mas a lei não conseguia fazer o homem amar o próximo como a si mesmo. A lei o obrigava a uma série de coisas, mas não conseguia produzir fruto nele, porque o homem estava caído e totalmente perdido nos seus delitos e seus pecados. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não vos consumais também uns aos outros.
Aqui Paulo está dando uma exortação forte neles, né? E aí no versículo 16, ele vai dar o segredo, a receita, para você ah, não cumprir a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, você não vai obedecer aos desejos extremados da carne, se você andar em espírito. Não é para você lutar contra a carne. Lá em Efésios fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. E tem gente que faz o contrário, né? Luta contra a carne, né? Quando deveria andar em espírito e não para não cumprir os desejos da carne, e acaba não lutando contra Satanás e as suas investidas. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, versículo 17, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. É esse o segredo, ser guiado pelo espírito. Como é que eu vou ser guiado pelo espírito? Deixando-me levar pelo espírito, vivendo em comunhão com Deus, com a sua palavra, em oração, para que a palavra de Deus encha a minha mente de tal maneira que não sobre lugar para mais nada. Não é questão de pode ou não pode, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É simplesmente encher da palavra de Deus a mente para deixar o Espírito Santo nos guiar. E andarmos, então, sempre, no versículo 16, fala: digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Bom, bateu o sono aqui. É, muitas vezes, para nós andarmos em espírito, é importante também andar em comunhão uns com os outros. Ele, fala, ele falou aqui no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Nós, nós fomos criados agora em Cristo para vivermos em comunhão. E por que é importante isso? Quando Moisés saiu do Egito, o primeiro inimigo que ele encontrou, nós podemos até procurar lá em, em Gênesis, em Êxodo, aliás. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O primeiro inimigo que atacou os israelitas depois da saída do Egito e entrada no deserto foi Amaleque. Amaleque é uma figura da carne, da nossa carne. E tem um versículo, no final, no versículo 16, no final do capítulo 17 de Êxodo, ele disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, nunca terminaria essa guerra do Senhor contra Amaleque. Então, Amaleque é uma figura da carne. A carne, nós não lutamos contra ela. Quem luta contra a carne é o Espírito. É o Espírito em nós, que habita em nós, que vai lutar contra a carne. É tarefa do Espírito. Mas veja que interessante que quando Amaleque começou a lutar contra Israel em Refidim,
em Êxodo 17, versículo 8. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas o interessante aqui é que Moisés não teria conseguido isso sozinho. Ele precisava de Ur, não é? E Arão segurando as suas mãos, mantendo as suas mãos levantadas para poder vencer Amaleque. E quando nós vivemos em comunhão com os irmãos, eles estão nos ajudando também, ajudamos uns aos outros, né? Mas, num certo sentido, os irmãos nos ajudam a manter as mãos levantadas. Porque quanto mais longe nós ficamos dos irmãos, quanto mais alheios nós ficamos da comunhão com irmãos, mais vulneráveis nós ficamos à carne, ao Amaleque da nossa vida. Por isso que é até estranho você se converter e de repente você continua gostando das mesmas práticas que fazia com seus mesmos amigos de antigamente, da incredulidade, e apreciando as conversas dos incrédulos. É estranho, porque o normal é que você vai apreciar as conversas com os irmãos, vai apreciar estar junto com os irmãos, conversar das coisas do Senhor, ou mesmo conversar das coisas do dia a dia, das coisas da vida, mas junto com irmãos. Porque você sabe que é diferente, você sabe que é diferente você falar de qualquer assunto, até da situação do país, alguma coisa assim, com o incrédulo e com o irmão. O irmão sabe que deve respeitar as autoridades, não deve falar mal de juízes, de governadores, de prefeitos, de presidente, mas o incrédulo não, ele vai meter a boca em tudo. E daí, isso não ajuda em nada, realmente não ajuda em nada. Voltando lá então para o nosso capítulo de Gálatas 5, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como eu já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. De repente alguém olha e fala assim: ih, mas eu tive uma impureza, eu tive uma inimizade, então estou perdido, perdi a salvação, né? O que, o que crente mais gosta de dizer é que perdeu a salvação. Porque não perde, não é que nem chave do carro que você perde, não é que nem lápis na orelha que você acha que perdeu, mas ele está sempre ali, lápis de quitandeiro que fica atrás da orelha aqui. Não perde a salvação. Mas veja que essas são as obras da carne.
E você continua com essa carne. E você continua com ela. Deu uma abertura, ela põe para fora todas essas obras. Mas aqui ele está falando, as obras da carne são manifestas e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Claro que não. Mas isso é diferente uma pessoa que vive nessas coisas e uma pessoa que eventualmente escorrega e cai. Percebe? Você pode ir de vez em quando jogar bola com seus amigos, chutar uma bolinha na praia lá no campinho, mas você não é um jogador de futebol. Já o outro vizinho seu, a profissão dele é jogador de futebol. Então ele joga bola porque essa é a atividade principal da vida dele. Ele é identificado por jogar bola. Você não. Entende? Então a mesma coisa, esses pecados aqui, essas coisas todas, são o normal na vida de um incrédulo. Ele é identificado por viver dessa maneira. Mas o crente, ele eventualmente pode cair, né? A porca pode até cair a ovelha pode cair no lamaçal, mas ela sai logo e se sente péssima. Mas a porca, quando cai no lamaçal, fica lá e gosta, porque é o ambiente dela. Mas ele termina no versículo 23 dizendo que contra essas coisas não há lei. E não há mesmo, né? Não há mesmo. Não há o que faça a pessoa, que possa restringir a pessoa de praticar essas coisas, porque ela vai acabar sempre praticando. Sua carne vai sempre querer isso. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essa é uma das 5 mortes, uma das 5 crucificações que aparecem na carta aos Gálatas. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu falei que são 5, né? E realmente, se você vai no capítulo, eu acho que é capítulo 2. Mário, Oi? acho que você pulou aqui a parte do o fruto do Espírito, 22. Deixa eu ir lá então. Sim. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora, veja o seguinte, está errado aqui. Quem escreveu isso aqui faltou na aula de português. Ele teria que escrever: os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Porque é plural, não é? Está errado? Não, não está errado. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem todas essas facetas, todas essas características. O fruto. Porque se fossem tudo isso aqui, o incrédulo também pode ter. Você pode encontrar um incrédulo muito amoroso, você pode encontrar um outro que tem muita paz, muito paciente, muito benigno, muita temperança. Mas isso aqui é o fruto do Espírito no crente. É um fruto só que tem todas essas qualidades. O problema é que se um crente desenvolvesse uma qualidade mais com a outra, ele seria como aquelas maçãs que às vezes você encontra na feira, que tem assim uma bola de um lado, né? Está totalmente torta, defeituosa. Elas nem passam na qualidade, né? Eles geralmente jogam fora. Mas às vezes escapam. Você encontra uma maçã que parece um monstro, né? Porque ela tem um formato totalmente estranho. Ela cresceu mais de um lado do que do outro. Então, se o cristão cresce mais
numa qualidade dessas do que na outra, ele está deformado. Porque isso aqui tem que ser uma coisa que cresce harmoniosamente no cristão. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é a paciência, né? A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Isso aqui deve ser o fruto do Espírito, não os frutos. É errado falar os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. É um fruto que tem todas essas características. Eu não sei se veio alguma pergunta aqui vamos ver aqui na. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. O áudio está cortando. E acho que não está cortando para todos, não, né? Aqui tá tudo bem. Bom, vamos para as perguntas então, né? Porque acho que já falei bastante. Aí, Mário, já tem uma pergunta aí. Como podemos desenvolver o fruto do Espírito? Eu entendo que é justamente pela leitura da palavra, pela oração, pela ocupação com o Senhor, e não, e não pela luta contra a carne, não é? Porque muita gente acaba se empenhando numa luta contra a carne, mas lutar contra a carne é que nem a história do macaco e do visgo. É aquela, tinha um bicho, né? Tinha um livrinho de criança. Eu tinha, quando era criança, tinha esse livrinho. Era uma velhinha, ela morava numa fazenda, e lá o macaco vinha comer as bananas, né? Vinha comer as frutas da fazenda dela. E ela queria pegar o macaco. Então ela fez um boneco. Ela fez um boneco de piche de asfalto, né? Ah, piche gruda. Eu me lembro que quando era garoto, eu ia caçar aranha com bolinhas de piche. Não sei se alguém aqui já fez isso. Me pegava, se estava asfaltando alguma rua lá na cidade, a gente pegava um pouco de piche quente ainda, mole, né? E fazia bolinhas, punha no barbante. Então você enfia aqueles furos, você encontra no pasto, os furos de aranha. A aranha mora dentro daquele furo. Aí a gente enfiava assim aquele barbantinho com aquela bolinha lá no fundo. Quando trazia de volta, tinha uma aranha grudada assim, segurando a bolinha. Então a velhinha, ela faz uma boneca de piche, e aí o macaco vem vindo, vê a boneca de piche e fala para o boneco de piche, né? O que você está olhando aí, né? Invocado, né? Aí o boneco de piche não responde nada, porque ele é um boneco de piche, né? Aí o macaco vai e dá um tapa do boneco de piche. Dá um tapa, gruda a mão. Aí para desgrudar a mão, ele põe o pé no boneco de piche para fazer força, gruda o pé. Aí ele dá o tapa com a outra mão, gruda a outra mão. Aí dá um pontapé com o outro pé, gruda outro pé. No fim, está totalmente preso, acabou a vida do macaco, porque ele ficou ocupado com o boneco de piche. Eu penso no pecado da mesma maneira. Quando nós nos ocupamos com o pecado, nós ficamos grudados nele. Imagina assim, você tem aqueles túneis que normalmente tem em cidades grandes, né, para passagem de nível. Você entra de um lado assim para passar por baixo da linha férrea e sai do outro. Imagina um túnel desse, você entra, você está com um amigo, os dois são crentes, então você entra lendo a Bíblia, você está com a Bíblia, não lendo a Bíblia, e vai andando pelo túnel. Mas o túnel foi decorado para o carnaval, um monte de fotos de mulher pelada, aquela monte de fotos, de coisas. E o seu amigo
só falando, ai, nossa, que coisa horrível, olha essa aqui, e essa aqui então. E você está lá distraído lendo a Bíblia. E ele está lá, só criticando, só falando das barbaridades que ele está vendo nas paredes do túnel. Tal. Quando chega do outro lado, ele vira para você e fala assim: você viu que coisa horrível que estava dentro daquele túnel? Você vira para ele e fala assim: não, não vi nada. Eu estava lendo aqui, não cheguei a ver nada. Então, na realidade, a ocupação com o mal leva você também a ficar grudado no boneco de piche. Então, a, a, o desenvolvimento do fruto do Espírito não é exatamente luta contra a carne e o pecado, não é? Nós temos que fugir do pecado. Quando a mulher de Potifar quis que José dormisse com ela, ele não sentou ali para bater um papo, para convencê-la ao contrário, e nem se atracou com ela para lutar contra ela, não. Ele fugiu, ele saiu correndo. E nós temos que lutar contra o diabo, mas nós temos que fugir do pecado. Outra dúvida aqui. Fui batizada no meio da Testemunha de Jeová. Devo me batizar novamente para ser válido? Deve. Deve porque é o seguinte, a Testemunha de Jeová não reconhece Cristo, né? Eles negam a divindade de Cristo. Então você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode até ser um padre que batize você, porque a Igreja Católica também reconhece a divindade de Cristo. Mas não é uma igreja que batiza, é uma pessoa. Qualquer irmão pode batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais alguma dúvida? Que não seja muito difícil, que eu só sei responder dúvida fácil. Dúvida difícil eu deixo para os irmãos lá, para o Lemão, o Lineu, esses que entendem da Bíblia. Eu não, eu só falo as coisinhas fáceis, eu sou da turminha do primário. Estamos com 53 pessoas participando hoje, aqui, né? Acho que tem mais depois lá na. Não sei se está sendo transmitido em alguma rede social. Mas é isso, irmãos. Eu não tenho mais nenhuma ideia aqui para. A não ser que vocês queiram que eu conte de quando eu morava em Alto Paraíso. A Edna, próximo do Autódromo de Interlagos, a reunião fica na Praça da Árvore, próximo à Praça da Árvore. Então, se você quiser, eu posso passar, depois você manda uma mensagem, eu passo o contato dos irmãos na Praça da Árvore. Mas perto do autódromo não tem. Quem levantou a mão agora foi a Olga. Cadê a Olga? Que eu não estou vendo ela aqui. Olga, qual a sua dúvida? Você pode Ai, escrever. não. Não, Mário, foi sem querer. Toquei aqui. Não, tudo bem. Não vai ter multa. Tá bom, então. Vou ser multada, não, né? Não, hoje não. Hoje estão suspensas as multas. Dal, tá aí, Dal? Opa, pronto. Então, acho que por hoje. Tá bom. Então a gente fica
Versículo 24? Vamos para o capítulo 6, né? Acho que, não é? Ah, eu não falei nada do versículo 24, né? 24, essa partezinha aqui. Vamos começar do 24, então, e depois a gente vai para o capítulo 6. Pronto. É, Deixa aqui registrado. bem lembrado. Pronto, Mário. Você pode agradecer, Mário, para a gente encerrar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por teu amor, por tamanha graça que não espera nada de nós, mas que nos deu tudo em Cristo: justificação, perdão, salvação, vida nova, Espírito